Olá, que bom encontrar-te novamente. Antes de começarmos, quero apenas pedir-te uma coisa. Durante os próximos minutos, não tentes aprender. Não procures compreender tudo. Não procures encontrar respostas. Hoje quero apenas convidar-te a sentir, porque há verdades que o coração reconhece muito antes da mente conseguir explicar. Respira profundamente, muito devagar, e deixa que o ar saia lentamente. Mais uma vez, sem força, sem pressa, como se a cada respiração o teu corpo começasse a perceber que, por agora, não existe nada para resolveres. Só este momento, só tu. E se este é o teu primeiro sussurro, quero dar-te as boas-vindas. O meu nome é Manuela Flora e atuo como hipnoterapeuta clínica e transpessoal. E todas as semanas abrimos este espaço. Um espaço onde não procuramos acrescentar mais uma tarefa ao teu dia. Muito pelo contrário, criamos um lugar onde possas pousar, respirar e escutar-te. Porque acredito profundamente que quando encontramos um lugar seguro dentro de nós, o subconsciente começa naturalmente a revelar aquilo que já estava pronto para ser visto. E obrigada por estares aqui. E obrigada por te permitires este encontro contigo. Hoje quero falar contigo sobre uma palavra que talvez doa, mas que, ao mesmo tempo, pode abrir uma das portas mais importantes da tua vida. Essa palavra é abandono. Talvez ao ouvi-la, a tua mente tenha pensado imediatamente em alguém, numa relação, numa pessoa, num momento da tua história. Mas hoje não vamos falar desse abandono. Vamos falar de outro, muito mais silencioso, muito mais subtil e por isso mesmo muitas vezes invisível. Há mulheres que nunca abandonariam um filho, nunca abandonariam uma amiga, nunca abandonariam alguém que amam. São mulheres profundamente presentes, comprometidas, generosas, disponíveis, mas, curiosamente, fazem todos os dias uma coisa de que quase nunca se apercebem. Abandonam-se a si próprias, não de propósito, nunca por mal, apenas porque aprenderam que toda a gente vinha primeiro. Quero que saibas uma coisa muito importante. Hoje não estou aqui para te dizer que fizeste alguma coisa errada. Muito pelo contrário. Se existe uma parte tua que aprendeu a deixar-te para depois, é porque provavelmente um dia isso fez sentido. E talvez tenha sido a forma que encontraste de manter a paz. Talvez tenha sido a forma de seres aceite. Talvez tenha sido a forma de receber amor. Talvez tenha sido a forma de não desiludir a ninguém. Talvez tenha sido a forma de simplesmente sobreviver. E quando uma estratégia nos ajuda a sobreviver, o subconsciente guarda-a com muito carinho, mesmo quando ela deixa de nos servir. Sabes, há uma frase que eu escuto muitas vezes e talvez tu também já a tenhas dito: agora não é a altura para pensar em mim. Ou
quando isto passar, vou cuidar de mim. Ou mesmo ainda, eu primeiro resolvo tudo e depois descanso. E esse depois torna-se uma forma de viver. Hoje não, amanhã, na próxima semana, quando os filhos crescerem, quando houver menos trabalho, quando a vida acalmar, quando tudo estiver resolvido. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa, com muito carinho. Quando foi a última vez que tudo ficou verdadeiramente resolvido? A vida tem sempre mais alguma coisa, mais um desafio, mais uma fase, mais alguém a precisar de ti. E se continuares à espera do momento perfeito, talvez passes uma vida inteira à espera de regressar a ti. E eu tenho acompanhado muitas mulheres e existe um momento que me toca sempre profundamente. É quando, durante uma sessão, elas dizem uma frase muito simples: já nem sei o que gosto. E há um silêncio muito bonito depois desta frase, porque ela percebe que sabe tudo sobre a vida das pessoas que ama, mas já não sabe responder às perguntas mais simples sobre si. O que te faz feliz? O que te faz rir? O que te faz sentir viva? O que te faz descansar? O que te emociona? O que desejas? E muitas vezes não aparece resposta. Não porque ela não exista, mas porque há demasiado tempo que ninguém fazia essas perguntas, nem sequer ela própria. Sabes qual é uma das maiores ilusões que criamos? Acreditar que nos estamos apenas a adaptar, que estamos apenas numa fase, que é só por agora, mas há fases que duram anos. E enquanto isso, uma parte de nós continua pacientemente à espera de ser ouvida, à espera de ser escolhida, à espera de ser lembrada. E hoje eu quero fazer-te uma pergunta e gostava que não me respondesses já. Apenas deixa que ela caminhe contigo. Há quanto tempo não fazes uma escolha apenas porque ela faz bem ao teu coração? Não porque é útil, não porque é produtiva, não porque alguém precisa, só, simplesmente, porque te faz sentir viva. E talvez o teu coração já saiba a resposta, talvez o teu corpo também o saiba, porque o corpo guarda memórias que a mente muitas vezes esquece. E talvez o teu cansaço, a tua irritação, ou mesmo a tua ansiedade, ou mesmo essa sensação constante de vazio, não sejam apenas um sinal de fraqueza. Talvez sejam apenas o teu mundo interior a chamar-te para casa. E daqui a pouco eu vou convidar-te a fazer uma viagem muito especial. Vamos juntas visitar um lugar que talvez tenhas esquecido. Um lugar que continua vivo, mesmo depois de tanto tempo. Porque há partes de nós que nunca desistem de esperar. E talvez a tua esteja apenas à espera que voltes. Respira profundamente e muito devagar, porque a partir de aqui não vamos apenas conversar, vamos viver uma experiência. Sabes, há uma pergunta que me acompanha muitas vezes depois das sessões. Uma pergunta que durante muito tempo também eu fiz a mim própria.
Como é que uma mulher se abandona sem dar por isso? Porque a verdade é que ninguém acorda um dia e decide: a partir de hoje vou deixar de cuidar de mim. Não. Isso acontece de uma forma muito mais silenciosa, muito mais subtil, quase imperceptível. Começa quando adias aquilo que precisas. Só hoje, só desta vez, só porque alguém hoje precisa mais. E até faz sentido. Só que depois volta a acontecer, e volta a acontecer, e volta a acontecer, até que esse só hoje se transforma na tua forma de viver. E sem perceberes, vais-te habituando a ser sempre a última. Eu quero agora que imagines uma cena muito simples. Uma mulher sai de casa todas as manhãs e antes de sair leva consigo um pequeno regador. Ao longo do dia, ela vai regando todos os jardins por onde passa. O jardim dos filhos, o jardim da relação, o jardim da família, o jardim dos amigos, o jardim do trabalho. E falo com muito amor, porque gosta de ver tudo florescer, porque sente muita alegria em cuidar, porque faz parte da sua natureza. E ao final do dia, ela regressa finalmente a casa. E está cansada, mas ao mesmo tempo sente-se tranquila, porque ela cuidou de tudo e de todos. Até que um dia, antes de entrar, ela olha para o jardim da sua própria casa e ela percebe uma coisa. Há demasiado tempo que ela não rega o jardim da sua própria casa. Não porque ela não soubesse cuidar, mas porque simplesmente se esqueceu que aquele jardim também precisava dela. E talvez seja exatamente isto que acontece connosco. Somos extraordinárias a cuidar do jardim dos outros, mas pouco a pouco vamos acreditando que o nosso pode esperar. Sempre mais um dia, sempre mais uma semana, sempre mais um ano. Sabes o que é que mais me emociona? É que quando finalmente olhamos para esse jardim, a primeira reação costuma ser culpa. Porque não cuidei de mim, porque fui sempre a última. Mas eu hoje aqui quero convidar-te a olhar para esse jardim com outros olhos, não como alguém que falhou, mas como alguém que esteve demasiado tempo ocupada a garantir que todas as outras flores sobrevivessem. E há aqui uma enorme diferença, porque a culpa, ela fecha o coração. A compaixão abre-o. Ao longo destes anos, tenho observado uma coisa muito bonita. As mulheres que mais cuidam dos outros raramente acreditam que estão a abandonar-se. Elas chamam-lhe responsabilidade, chamam-lhe amor, chamam-lhe entrega, chamam-lhe até maturidade. E tudo isso é verdade, é verdadeiro. Mas existe uma pergunta que eu gosto sempre também de lhes fazer. Se tratasses a mulher que vive dentro de ti da mesma forma
como tratas quem mais amas, como seria a tua vida? E sabes, quase sempre, após esta pergunta, surgem algumas lágrimas. Não porque a resposta seja difícil, mas porque ela aparece imediatamente. Eu quero partilhar contigo uma pequena história, sem nomes, porque ela podia ser a história de tantas mulheres. E esta mulher chegou até mim completamente exausta. Dormia, mas ela acordava sempre cansada. Ela ria, mas já não sentia alegria. Ela cumpria tudo, mas dentro dela ela sentia um vazio constante. Durante uma das nossas conversas, eu perguntei-lhe apenas isto: quando foi a última vez que fizeste alguma coisa só porque te fazia feliz? E sabes, ela ficou em silêncio muito tempo. Depois respondeu-me baixinho: acho que já nem sei o que é que isso é. E sabes o que mais me tocou? Ela não disse aquilo com tristeza, disse com surpresa, como quem acabava de descobrir que se tinha perdido de si, sem nunca ter dado conta. E talvez por aí estejas a sentir alguma identificação. E se assim for, eu quero pedir-te uma coisa: não transformes esta consciência numa nova exigência. Não saias daqui a pensar: tenho de mudar tudo. Porque não é assim que a verdadeira transformação acontece. Ela acontece quando, pela primeira vez, paramos de lutar contra nós e começamos de verdade a escutar. E há uma parte tua que nunca deixou de acreditar em ti, mesmo quando tu deixaste de acreditar nela. Há uma parte tua que nunca desistiu de esperar, mesmo quando tu continuastes demasiado ocupada. Há uma parte tua que continua viva, talvez mais silenciosa, talvez mais escondida, mas profundamente viva. E é precisamente essa parte que vamos encontrar agora. E daqui a poucos instantes eu quero convidar-te a regressar ao teu jardim. Não para o reconstruir, não para arrancar as ervas, nem para corrigir nada. Hoje vamos apenas caminhar até ele e descobrir que existe uma flor que nunca deixou de resistir. Porque, por mais tempo que passe, a essência, ela nunca desaparece. Por vezes, ela só precisa que alguém volte a cuidar dela. E agora respira profundamente, muito devagar. Porque a viagem que vais fazer agora não é para encontrares uma nova versão de ti. É para voltares àquela que sempre esteve aí. Agora, se sentires que é confortável para ti, permite que os teus olhos se fechem lentamente, sem pressa, como quem fecha uma porta ao ruído do mundo, para conseguir abrir outra. E dentro de ti, respira profundamente, muito devagar, e deixa que a tua respiração encontre o seu próprio ritmo. Não precisas de controlar.
Não precisas fazer melhor. Deixa apenas o teu corpo respirar. O teu corpo, ele já sabe respirar. E talvez hoje só precise sentir que finalmente alguém lhe deu autorização para descansar. E enquanto continuas a respirar, lenta e profundamente, imagina que estás novamente a caminhar. O caminho é tranquilo, conhecido, como se já o tivesses percorrido muitas vezes, sem mesmo te lembrares. À tua volta existe apenas natureza. O som suave do vento, o cheiro da terra, a luz quente do final da tarde. E à medida que caminhas, reparas que o teu corpo começa lentamente a abrandar. Cada passo leva-te mais para dentro de ti. E mais à frente, avistas um portão antigo. Um portão de madeira, coberto por pequenas trepadeiras. E no centro existe uma placa muito simples. E nela apenas lês: o teu jardim. E respira. E aproxima-te. E quando colocas a mão no portão, ele abre-se sozinho, muito devagar, como se estivesse à tua espera há muito tempo. E entras. E durante alguns instantes ficas apenas a observar. Talvez o jardim já não seja exatamente como o imaginavas. Há zonas floridas, outras mais secas. Algumas flores continuam vivas e outras aguardam a água há muito tempo. E existe beleza, mas também existe abandono. E curiosamente, não sentes culpa. Sentes ternura, porque percebes que aquele jardim, ele nunca deixou de ser teu, apenas esperou. E começas a caminhar lentamente por entre os pequenos caminhos de pedra. E enquanto observas cada canto, vais reconhecendo partes da tua própria vida. Há uma árvore muito bonita que talvez represente a tua força. E há um banco de madeira que talvez represente todos os momentos em que precisavas apenas de parar. E há uma fonte que durante muito tempo alimentou tudo à sua volta. Mas agora a água corre muito devagar, quase em silêncio. E agora convido-te a ajoelhar-te junto dessa fonte e coloca delicadamente a mão sobre a água e podes até perguntar-lhe em silêncio: há quanto tempo não venho cuidar de ti?
Não procures responder. Só sente. Talvez venha uma emoção, talvez uma memória, talvez apenas um suspiro. Tudo está certo. E agora continua a caminhar. Ao fundo do jardim, reparas numa pequena flor muito simples. Não é a maior, nem a mais bonita, mas há qualquer coisa nela que chama a tua atenção. E aproximas-te e percebes que ela continua viva, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois sem tantos cuidados, mesmo depois de tantos dias de ausência. Ela continuou ali, à tua espera. E agora convido-te a ajoelhar-te ao lado dela. Olha com atenção e talvez percebas uma coisa muito bonita. Essa flor és tu. Não a mulher que os outros conhecem, mas a tua essência, aquela parte de ti que nunca deixou de amar, nunca deixou de sonhar, nunca deixou de acreditar, mesmo quando a vida te pediu tantas vezes para seres apenas forte. Estende agora lentamente a tua mão, sem a tocares ainda, só aproxima-te e observa o que acontece à medida que a tua presença se aproxima. A pequena flor começa lentamente a abrir, como se ela reconhecesse quem és tu e como se ela te dissesse: finalmente voltaste. Nesse instante, sentes uma presença muito suave atrás de ti e voltas-te lentamente e vês uma mulher. Ela é serena e tem um olhar profundamente tranquilo. Há qualquer coisa nela que te transmite paz. E quando os teus olhos encontram os dela, tu percebes imediatamente: és tu. És tu, mas não a mulher cansada, não a mulher em esforço. É a mulher que já aprendeu a habitar a própria vida. E ela sorri, e ela aproxima-se e permanece ao teu lado durante alguns instantes. Ela não diz absolutamente nada, porque há presenças que curam antes mesmo de falarem. E depois olha para o jardim e ela olha para ti e pergunta muito suavemente: por que continuas a acreditar que precisas abandonar-te para seres amada? E não respondas. Talvez essa pergunta não seja para hoje. Talvez seja para a tua semana, talvez seja para o teu caminho. Só deixa que ela encontre um lugar dentro de ti. Essa mulher continua ao teu lado e depois olha novamente para a pequena flor e ela diz-te:
Repara, ela nunca morreu, apenas esperou que voltasses. E nesse momento percebes uma verdade muito profunda. A tua essência nunca desapareceu. O amor por ti nunca desapareceu. A alegria nunca desapareceu. A leveza nunca desapareceu. Talvez tenham apenas ficado escondidas por debaixo de demasiadas responsabilidades, de demasiadas expectativas, de demasiados anos a viver para todos. Mas continuam aí, vivas, à tua espera. Agora, imagina que agora pegas cuidadosamente no teu pequeno regador que está aí ao lado da fonte e que o enches de água e que gentilmente começas a regar aquela flor, sem pressa, gota a gota, e enquanto a regas vais-lhe dizendo em silêncio: não volto a esquecer-me de ti. E talvez não consigas cumprir esta promessa de uma forma perfeita. E não tem mal. Não é uma promessa de perfeição, mas é uma intenção e um compromisso de regresso, porque haverá dias em que te esquecerás novamente. Mas, por agora, já conheces o caminho. Sabes onde fica o teu jardim. Sabes que ele continua vivo. E sabes que podes sempre voltar. E respira profundamente, muito devagar. E guarda esta imagem. O jardim, a flor, a água, a mulher que encontrastes, porque elas passam agora a viver contigo. Sempre que precisares, sempre que o mundo voltar a ser demasiado ruidoso, sempre que sentires que estás outra vez demasiado longe de ti. E daqui a pouco vamos regressar lentamente, mas leva contigo uma certeza: o teu jardim, ele nunca te pediu perfeição, apenas te pediu presença. E permanece aí durante mais alguns instantes. Olha novamente para o teu jardim e talvez ele não esteja perfeito. Talvez ainda existam espaços que precisam de tempo. Talvez algumas flores ainda precisem de água. Mas repara uma coisa. Agora existe presença. E a presença é sempre o início da transformação. A pequena flor continua diante de ti, mais aberta, mais viva. Não porque tenha mudado de repente, mas porque voltou a sentir que não estava sozinha. Talvez seja exatamente isso que acontece conosco. Não precisamos que alguém nos conserte. Precisamos de voltar a sentir-nos acompanhadas. E muitas vezes, a primeira pessoa que pode fazer isso somos nós. Olha agora novamente para aquela mulher serena que continua ao teu lado. Ela sorri, como quem já conhece o caminho, como quem já percorreu esta estrada muitas vezes. E ela aproxima-se um pouco mais, coloca delicadamente uma mão sobre o teu coração e ela diz-te apenas:
Não prometas que nunca mais te vais esquecer de ti. Promete apenas que vais voltar sempre que te aperceberes. E deixa que estas palavras encontrem um lugar dentro de ti, porque talvez essa seja a maior diferença entre viver em culpa ou viver em consciência. A culpa diz-me: falhei outra vez. A consciência diz: percebi e já estou a regressar. Que diferença tão bonita, não achas? E respira profundamente e enquanto inspiras, imagina que o perfume daquele jardim entra lentamente e gentilmente dentro de ti, como se cada flor representasse uma qualidade tua que nunca desapareceu. A tua sensibilidade, a tua coragem, a tua ternura, a tua alegria, a tua criatividade, a tua leveza, a tua capacidade de amar. E tudo isso continua aí, talvez escondido, mas profundamente vivo. E agora, antes de sair do jardim, olha uma última vez à tua volta. Observa a árvore, a fonte, os caminhos, as flores e percebe uma coisa: nada te pediu perfeição. O jardim nunca te perguntou por que demoraste tanto. Ele nunca te culpou, nem nunca fechou a porta. Apenas esperou, com paciência, com amor, como faz a própria natureza. E talvez exista aqui uma aprendizagem muito bonita. A natureza nunca luta para florescer. Ela respeita os ciclos. E há tempo para crescer, tempo para descansar, tempo para perder as folhas e tempo para voltar a florir. E talvez tu também possas começar a respeitar os teus, sem exigires que todos os dias sejam iguais, sem te cobrares por cada momento de cansaço, sem achares que tens de estar sempre bem, porque viver também é saber atravessar estações. E agora aproxima-te lentamente do portão por onde entrastes. Antes de saíres, volta-te uma última vez. Aquela mulher continua lá, a tua versão mais serena. E ela sorri e diz-te apenas: sempre que o mundo te afastar de ti, lembra-te que sabes o caminho de volta. E guarda estas palavras, porque haverá dias em que precisarás delas. Dias em que voltarás a colocar toda a gente à tua frente. Dias em que voltarás ao piloto automático. E sabes uma coisa? Isso não significa que perdeste tudo o que viveste hoje. Significa apenas que és humana e que agora já sabes regressar. Respira profundamente, muito devagar. E sente novamente o chão debaixo dos teus pés. Começa a sentir o peso do teu corpo, a perceber-te dos sons que existem à tua volta, da temperatura do ar, e começa lentamente a trazer a tua atenção para este momento, sem pressa, ao teu ritmo. Talvez mexendo ligeiramente os dedos das tuas mãos, os dedos dos teus pés, alongando suavemente o corpo. E quando sentires que é o momento, abre lentamente os teus olhos, como quem regressa de uma viagem. Mas não de uma viagem qualquer, de uma viagem de regresso a ti. E eu quero fazer-te uma proposta para esta semana.
Não quero que tentes mudar a tua vida inteira. Eu quero apenas convidar-te a criar um pequeno ritual todos os dias. Durante apenas 1 minuto, coloca a mão sobre o teu coração. Respira e pergunta-te: do que preciso hoje? Não o que os outros precisam, não o que falta fazer, não o que ainda tens de resolver. Pergunta-te apenas: do que preciso eu hoje? E depois oferece-te uma pequena resposta. Talvez seja beber um café em silêncio, talvez caminhar por 5 minutos, ou talvez simplesmente dizer não, ou mesmo ainda, talvez apenas descansar, ou talvez também pedir um abraço, ou ainda, talvez simplesmente respirar. Não subestimes os pequenos gestos, são eles que, repetidos ao longo do tempo, transformam uma vida. E sabes, há algo que eu aprendi ao acompanhar tantas mulheres: a transformação raramente começa num grande acontecimento. Começa num pequeno instante de verdade. No dia em que uma mulher deixa de dizer "eu aguento" e começa a perguntar-se "o que eu preciso?". É nesse dia que ela começa verdadeiramente a voltar para si. E antes de terminarmos, eu quero reconhecer-te, porque hoje fizeste uma escolha, talvez invisível para o mundo, mas profundamente importante para ti. Escolheste parar, escolheste escutar, escolheste hoje entrar no teu jardim e talvez sem dares conta, tenhas plantado uma semente que continuará a crescer nos próximos dias. Obrigada por me permitires acompanhar-te neste caminho. É uma honra caminhar ao teu lado. E desejo que sempre que regresses aos sussurros, sintas que existe aqui um lugar onde não precisas de provar nada. Um lugar onde podes apenas pousar, respirar e lembrar-te de quem és de verdade. Se este sussurro encontrou alguma coisa dentro de ti, convido-te a continuares esta jornada comigo. Todas as semanas encontramos um novo espaço, uma nova conversa, uma nova experiência. Se sentires que este lugar te faz bem, lembra-te de subscreveres o canal e ativar as notificações. Não para colecionares episódios, mas para continuares a reservar este tempo para a mulher mais importante da tua vida, tu própria. E se, enquanto escutavas, também pensaste noutra mulher que vive sempre para os outros, que anda sempre cansada, que já quase não se reconhece, partilha também com ela este sussurro. Talvez nunca saibas o impacto desse gesto, mas às vezes uma única escuta é suficiente para alguém começar a regressar a casa. Os sussurros são um espaço de encontro, um lugar onde semana após semana vamos abrindo pequenas portas dentro de nós, mas por vezes sentimos que chegou o momento de olhar para a nossa história ainda com mais profundidade, com tempo, com presença, num acompanhamento individual. E se um dia sentires que esse é o teu momento, será um privilégio para mim caminhar contigo. Encontrarás todas as informações sobre o meu trabalho na descrição deste episódio. E quando fizer sentido para ti, eu estarei aqui, ao teu ritmo, com respeito pela tua história e com a certeza de que nenhuma transformação verdadeira acontece sem segurança. Antes de terminares, quero deixar-te apenas uma última pergunta. Leva-a contigo, sem pressa de responder. Se a partir de hoje começasses a cuidar de ti com a mesma delicadeza com que cuidas de quem amas, quem te tornarias daqui a 1 ano? E talvez esta resposta não venha em palavras, talvez venha em escolhas, em limites, em descanso, ou mesmo em alegria, ou até simplesmente na paz de saberes que nunca mais precisas de abandonar-te para pertencer. O meu nome é Manuela Flora e eu estarei aqui todas as semanas para te recordar uma verdade que talvez o teu coração já conheça. Tu nunca estiveste perdida.
Apenas estiveste demasiado tempo longe de ti. Até ao nosso próximo sussurro. E até lá, permite